existe um pecado que Jesus disse que não será perdoado. Muitos vivem com medo, outros ignoram completamente. Mas afinal, o que é o pecado contra o Espírito Santo? A Bíblia nos dá a resposta, e ela pode ser surpreendente. Em Mateus capítulo 12, Jesus afirma que toda blasfêmia será perdoada, exceto a blasfêmia contra o Espírito. Essa declaração forte precisa ser entendida em seu contexto. Jesus disse isso ao falar diretamente com os fariseus. Eles não eram pessoas ignorantes, eles viram Jesus curar os enfermos, expulsar demônios e ensinar com uma autoridade nunca antes vista. Eles sentiram a atuação do Espírito Santo através dos milagres. E mesmo assim, diante de toda essa evidência, qual foi a escolha deles? Eles olharam para a obra clara de Deus e conscientemente a atribuíram a Satanás. Aqui aprendemos algo fundamental. O pecado contra o Espírito Santo não é um deslize, uma palavra dita sem pensar ou um erro isolado. É uma decisão consciente e repetida de rejeitar a luz, de chamar o bem de mal, mesmo quando a verdade é evidente. É um estado de oposição contínua à obra de Deus. Para entender por que esse pecado não tem perdão, precisamos compreender o papel do Espírito Santo. O Evangelho de João nos diz que é o Espírito quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é como um guia que nos mostra que estamos perdidos, aponta para Jesus como o caminho de volta e nos ajuda a caminhar nele. Imagine que você está se afogando e alguém joga uma boia salva-vidas. O Espírito Santo é quem joga a boia e grita para você se segurar. Se você deliberadamente afasta a boia e decide afundar, não é que a boia não pudesse te salvar, é que você rejeitou o único meio de salvação. Rejeitar o Espírito é rejeitar o próprio mecanismo que Deus usa para nos alcançar e nos perdoar. A escritora cristã Ellen G. White aprofunda essa compreensão. Ela ensina que o pecado contra o Espírito Santo acontece quando a pessoa resiste continuamente aos apelos do Espírito. É como ouvir uma voz mansa e delicada chamando você, dia após dia, e você conscientemente decide ignorá-la. Com o tempo, essa voz se torna cada vez mais fraca, não porque Deus parou de falar, mas porque seu coração se tornou tão endurecido que você já não consegue mais ouvi-lo. Deus nunca se afasta primeiro. É o ser humano que fecha a porta do coração, trancando o Espírito Santo do lado de fora. Talvez agora você esteja se perguntando, com o coração apertado, será que eu cometi esse pecado? E aqui vem a notícia mais consoladora que você poderia ouvir hoje. Se você teme ter cometido um pecado imperdoável, isso é a maior prova de que você não o cometeu. A preocupação com seu estado espiritual, a sensibilidade para com as coisas de Deus, a própria ansiedade sobre esse tema, tudo isso é evidência de que o Espírito Santo ainda está trabalhando em seu coração, que sua consciência ainda está ativa. Uma pessoa que cometeu esse pecado não se importa mais. Ela vive em completa indiferença espiritual. Nos dias em que vivemos, o maior perigo, talvez, não seja um pecado escandaloso, mas uma resistência silenciosa e sutil à verdade. Cada sermão que ouvimos e ignoramos, cada convite do Espírito que rejeitamos em meio às distrações do dia a dia. Cada vez que escolhemos o nosso caminho, em vez do caminho de Deus, estamos dando um passo a mais para endurecer o nosso coração. O pecado imperdoável não acontece de repente. É o resultado final de um longo processo de dizer não a Deus. No fim das contas, o pecado contra o Espírito Santo não é imperdoável porque a graça de Deus tenha um limite ou porque Ele não queira perdoar. É imperdoável porque a pessoa chega a um ponto em que ela mesma rejeita o perdão. Ela não quer mais ser perdoada. Por isso, a Bíblia nos faz um apelo urgente. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se esta mensagem falou ao seu coração, peço que você curta este vídeo, compartilhe com alguém que precise ouvir e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Que o Espírito Santo sempre encontre em nós um coração sensível e disposto a ouvi-lo.